Bom dia, meus irmãos queridos. Aqui é o pastor Eleazar. Falo eu aqui diretamente de Colombo, no Paraná, e é uma alegria poder estar compartilhando com vocês um pouco da graça e do conhecimento de Jesus. Nós estamos aqui, viemos para estabelecer e fundar a missão Projeto Zero, e já organizamos a missão, e a missão agora está atuando em 3 cidades, em 3 lugares, em Foz do Iguaçu, onde vamos realizar em janeiro o nosso 5º mutirão missionário. E eu espero poder contar com alguns de vocês lá conosco. A saída do Rio de Janeiro vai ser dia 10 de janeiro, e esperando Deus que tudo o Senhor abra as portas e essa pandemia é, é, perca a sua força e nós possamos realizar. Vai ser tempos graciosos e nós gostaríamos de contar com a presença dos irmãos lá. Temos também então o trabalho em Foz, temos o trabalho aqui em Colombo, aqui colado a Curitiba, Grande Curitiba. Está comigo o pastor Antônio Felisberto e sua esposa Vanilda, aqui conosco. E também o trabalho em Joinville, em Santa Catarina. Santa Catarina, onde nós não temos nenhuma igreja congregacional e apenas agora dois campos missionários, que é o trabalho em Florianópolis, que está indo bem, graças a Deus, está indo muito bem, e o trabalho agora em Joinville, que está caminhando, está recuperando suas forças. Ore por nós. E falar com os irmãos nesta manhã é também um privilégio, mas também um aperto aqui no nosso coração, da responsabilidade de compartilhar com vocês. E eu gostaria nesta manhã de expressar as minhas lutas, as minhas angústias nessa questão da oração. Você pega a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17, diz lá, orai sem cessar, sem cessar. Que deve ser um hábito meu e seu, não de apenas separar 1 hora do dia, 1 hora da noite, ou 2, 3 horas, mas que a gente deve orar sem cessar. E quando eu pego esse texto e vejo que você e eu, como crente, temos que orar sem cessar, eu chego à conclusão que eu não sou um homem de oração. Quando eu penso naquele texto que Jesus, angustiado, chama os discípulos para orar, e está perto da sua prisão, né, e do seu sofrimento, e aí ele chama os discípulos e uns dormem, ele chama 3 para ficar mais próximo, e quando ele passa 1 hora orando, quando ele volta, os 3 estão dormindo. Jesus acorda e diz, vocês não podem orar e vigiar 1 hora? Orar e vigiai, porque tentação, lutas, tribulações, tanta coisa vem sobre nós. Quando eu vejo o alerta de Jesus, que a gente às vezes não pode orar nenhuma hora, imagina o Tessalonicenses que diz que a gente deve orar sem cessar. E eu chego à conclusão que eu não sou um homem de oração. Quando eu penso naquele texto que Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque os campos estão brancos, tem tanta coisa para fazer e tem tão poucos trabalhadores, mas a seara é dele, e ele é o rei da seara, e ele pode mandar, ele é soberano e tem todo o poder, e nós temos tantos líderes e pastores, homens de Deus, e temos tantos campos precisando de obreiros. Eu aqui que estou no sul tão carente da palavra, mas não é só o sul, para onde a gente olha no Brasil, tem carências. Eu, particularmente, acho que aqui o Sul nós deixamos abandonado por muito tempo. São apenas 4 igrejas congregacionais. 3 ficam em Curitiba, uma em Siqueira Campos, todas no estado do Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul não há nem nada. E aí você diz, Senhor, tem tantas cidades boas de se viver, humanamente falando, mas duras para o evangelho, e não há quem pregue. Onde estão os nossos obreiros e pastores? O Senhor mandou a gente orar para que o Senhor levante trabalhadores, mas tem tantos pastores, tantos lugares, tantas líderes e tanta gente, tantos seminários, mas ao mesmo tempo com tão pouca disposição para sair fora. E Ele manda a gente rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. E aí eu descubro que o problema não está nele, claro, Ele é o dono, Ele é o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Então o problema sou eu. E aí eu descubro
que eu não sou um homem de oração. Quando eu penso nos apóstolos, não é, que tiveram que aprender e viram o poder da intercessão e paredes tremer, cadeias se abrirem, tantas coisas para acontecer. E quando eu vejo a história, e tem dois personagens recentes, eu diria, né, que marcaram a minha leitura, a minha vida. E um é George Miller, um homem na Inglaterra que, na época que as pessoas não acreditavam que Deus ouvia as orações, que Deus existia. E ele tomou para si fez vamos dizer assim, um propósito. Ele não ia fazer pedido para ninguém. Deus existe, Deus ouve as orações, então eu só vou pedir para Deus. Então ele botou isso um propósito. Quando ele tinha uma necessidade qualquer, ele clamava a Deus e Deus ouvia o seu clamor. E aquilo era um propósito para provar para as pessoas que estavam tão céticas de que Deus ainda estava vivo e que Deus ouvia as orações. E tem tantas histórias maravilhosas de George Miller. George Miller que abriu um orfanato, que chegou a ter 10.000 crianças que tinha que sustentar, que às vezes não tinha o pão nem o leite, e ele falou, vamos orar, e aí orava, quando terminava de orar, chegava o pão, chegava o leite, e quando esses milagres, e tantas outras, e aí se você puder, leia sobre a história de George Miller, eu descubro que eu não sou um homem de oração. Quando eu leio sobre John Reed, o homem que orava, é um livreto gostoso, uma história maravilhosa. Por volta de 1890 e lá alguma coisa, esse homem foi para a Índia, foi missionário na Índia. E ele cunhou uma frase, e a marca da oração era a marca desse homem, era o homem que orava. Ele era conhecido, o apóstolo da oração. E quando eu penso em John Reed, de como ele vivia. Ele tinha uma marca que a gente repete, às vezes nem sabe quem falou isso, mas dá-me almas, senão morro. Era a oração dele. Dizem que ele orava pedindo, ele orava dizendo, eu quero uma alma, eu quero ganhar uma alma. E era uma batalha em oração, era uma batalha em oração. Ele orava e o seu coração se derramava por uma alma, e ele orava até que vinha paz. Então, uma alma por dia ele orava ali da Índia. Depois ele pediu 2 horas, 2 almas, depois ele pedia 3, depois ele foi aumentando, até ele chegar a 5 almas, e era uma batalha espiritual tão grande, que a batalha em oração era tão tremenda, que até o coração dele deslocou de lugar. A história desse homem é fantástica. E o que ele orava, que ele chorava, gemia, dá-me almas, senão morro. Quando eu vejo e leio sobre ele, e leio sobre George Miller, e vejo na Bíblia quem deve orar sem cessar, que devem rogar ao Senhor que mande trabalhadores, e eu não vejo esses trabalhadores, não vejo gente se liberando, não vejo gente saindo, não vejo gente se colocando à disposição para servir. Então, eu descubro que eu não sou um homem de oração. Mas quero ser. Mas tenho que descobrir o meu próprio caminho. Tenho que descobrir o meu próprio movimento com o Senhor. E tenho que ver o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor quer levantar nessa geração homens e mulheres que clamem ao Senhor, que possam gemer diante dele, possam pedir, Senhor, dá-nos alma, dá-nos vida. Senhor, leva-nos pelos teus caminhos, Senhor, guia-nos os passos. Que o Senhor levante obreiros. E quando levanta a gente em oração, e se você reparar bem, quando ele diz lá, rogai ao Senhor que levante trabalhadores para a sua seara, e aí a resposta muitas vezes é em cima da gente. Então ide, porque clamamos. Fico muito feliz de poder estar compartilhando com você nesta manhã e pedindo. Que bom que podemos ter um grupo assim de gente que está querendo interceder pelos outros, orar pelos outros, pedir que a gente esteja clamando sem cessar, olhando para os exemplos do passado, e mesmo que a gente se sinta gente que não ora, ou gente que não é homem ou mulher de oração, como eu me sinto, mas que queremos ser, que a gente busque a face do Cordeiro,
que a gente continue insistindo, que a gente continue batendo na porta, que a gente continue criando o nosso caminhar, que a gente continue criando a nossa história, que a gente continue buscando a face do Altíssimo e que a gente continue ouvindo a sua voz. A sua voz. Você pode talvez sentir também como eu, como vendo homens e desafios na Bíblia. E a gente percebe que eu estou mais para os discípulos que dormem. Não pode orar por uma hora? Sabemos que temos que orar. Que bom que oramos. E que bom que a gente pode orar mais. Que bom que a gente pode buscar a face do Senhor mais. E que bom que a gente pode querer mais ser como Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor enche o seu coração, que você abra os olhos, que você levante os olhos. Que você não ore de olhos fechados apenas, mas que você esteja com sua visão aberta. Que a visão do reino, a visão daquilo que Deus quer, possa mover o seu coração. John Reed orou e foi parar na Índia. George Miller orou e foi cuidar das crianças e foi sustentar a obra e foi fazer tanta coisa. Pregador orou com instância. Tanta coisa para fazer. Oremos mais. Mesmo que achemos e mesmo que sejamos gente que ora pouco, oremos mais. Deus abençoe, que Deus os fortaleça. A paz do Senhor Jesus, ore por nós.